O Brasil só não é um país rico porque nós brasileiros somos uns imprestáveis. Já ouviu algo parecido com isso por aí, né? Se a gente transferisse 210 milhões de brasileiros para o arquipélago japonês e trouxéssemos os 153 milhões de japoneses para o continente brasileiro e esperássemos 10 anos para ver o que aconteceria aqui. Lá eu não quero pensar. E o brasileiro, essa praga que consumiria até o Japão se pudesse, é um ser tão baixo, mas tão baixo, que ninguém nem quer chegar perto dele. Eu falei, imbecil, tô cheio da Suécia, daquele rir pra esse lixo aqui! Alguns entre nós, brasileiros, de fato pensam desse jeito, mas às vezes, até quem não entra nessa, acaba manifestando uma hora ou outra aquilo que a gente chama de complexo de vira-latas. Quem estuda esse fenômeno avisa que ele está disseminado na nossa cultura, na nossa sociedade. E se é um mal disseminado, talvez esse seja um mal do qual você sofra, sem nem saber. E aí, será que o complexo de vira-latas está em você também? Hoje a gente vai descobrir. Quando o Bolsonaro já estava lá com uma pré-candidatura colocada à presidência da República, lá por 2017, ele participou de vários eventos para divulgar o nome dele. Em cada evento vinha uma declaração polêmica, ou para usar a palavra que estava em voga, polarizadora. E é uma dessas falas que é o ponto de partida da nossa discussão. Como é cheiro de haitiano aqui em São Paulo? Aqui? Já me falaram que era no plenário, o cara gritou, um petada gritou. Se fosse da Suécia, você não estava criticando. Eu falei, imbecil, tô cheio da Suécia, daquele rir pra esse lixo aqui! Para mim, essa declaração é meio intrigante, mais do que polarizadora. Por que alguém ia chamar de lixo o país que quer presidir? E tipo, na pré-campanha, que sentido faz colocar uma declaração dessas no meio desse contexto? Eu realmente não sei, mas o fato é que o Bolsonaro venceu. Então, das duas, uma. Ou essa e outras falas contra o Brasil foram bem recebidas ou foram ignoradas, porque ninguém se importou. Então eu fico confuso com um troço desses, cara. Como é que pode falas contra o Brasil fazerem parte do repertório do candidato patriota? Por que isso foi parar na pré-campanha? Eu não faço a menor ideia. Mas o Cauê Moura, com quem eu conversei, parece que tinha uma boa hipótese. Eu acho que a maior premissa, principalmente de quem era fã dele, era: se tá incomodando esses lacradores, vale tudo, entendeu? Inclusive chamar o próprio país de lixo e depois se tornar presidente dele, né? É uma coisa de, como o Bolsonaro diria, de cair o cu da bunda mesmo. Longe de mim defender o Bolsonaro nessa ou em outras. Mas o fato é que essa maledicência contra o Brasil, ela é sim disseminada entre nós. Porque se não fosse, o Brasil teria ficado chocado com o que ele falou. E não houve choque nenhum. Tenta imaginar o que aconteceria se um executivo lá da Nestlé resolvesse dizer que a empresa é um lixo. Será que ele ia conseguir virar o CEO, o chefão, depois? Imagina nos Estados Unidos, um candidato à presidência chamar o país de lixo e aí ainda vencer a eleição. Não tem, cara. O Trump, o máximo que ele fez foi chamar de lixo ou de buraco de merda o país dos outros, incluindo o nosso, né? Tenta imaginar o Partido Comunista Chinês, então, entregando o controle do país na mão de alguém que chama o país de lixo. Não tem como. E se isso tudo é inimaginável lá fora, por que é tão comum aqui dentro? Para mim e para muita gente que veio antes de mim, isso acontece porque nós brasileiros temos uma autoestima baixa, muito baixa. Digamos, é uma hipótese, só para a gente pensar, que seja possível a gente trocar de população com o Japão. Que a gente transferisse 210 milhões de brasileiros para o arquipélago japonês e trouxéssemos os 153 milhões de japoneses para o continente brasileiro. E esperássemos 10 anos para ver o que aconteceria aqui. Lá eu não quero pensar. Entendeu o recado, né? O Japão seria uma desgraça no exato momento em que ele fosse entregue a você, seu brasileiro,
sua praga do mundo. Não tem nenhuma riqueza mineral, zero riqueza de subsolo, um litoralzinho, né? Vulcões, terremoto, tsunami, 2 bombas atômicas, solo que não dá para correr um trator assim mais de 20 metros. Né? Não, lá vamos esquecer. Aqui com esse solo, com essa extensão do solo, com esse regime de chuvas, com esse sol, com esse litoral, com esse subsolo, com esse clima, alguém teria dúvida de que os japoneses transformariam isso aqui em primeira potência do mundo em 10 anos? E aí, veja você, né? Tanto o Alexandre Garcia quanto o Bolsonaro, que dizem essas coisas assim, muito pouco lisonjeiras sobre o Brasil, os dois são chamados do quê? De patriotas, cara. Patriotas. Porque patriota é a palavra que a direita brasileira escolheu para se definir. Ela é válida até mesmo na hora de lançar o convite para a manifestação. Patriotas! A arte do dia fica por conta dela. Ela quem? Tá lá, ó, a Oie Mare. Para você que não sabe, Mare é do Brasil. Saca só aí, ó, o 3D dela. E não é só isso, tava fuçando aqui também, achei, rapaz, um Abaporu tricotado. Da hora. Vale lembrar que o Bolsonaro, que é o cara que chama o Brasil de lixo, é o mesmo que bate continência respeitosa solenemente para a bandeira dos Estados Unidos. Aí é claro, né, que isso facilita a vida e os discursos dos adversários dele. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo, pensa em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Lembre que nessa ocasião o Bolsonaro estava por cima e o Lula estava por baixo. Preso, inclusive. E foi aí, justamente aí, que ele usou uma expressão, para definir o então presidente Bolsonaro. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. Complexo de vira-latas é um termo mais usado que compreendido. Sem dúvida. E uma coisa que a gente definitivamente não compreende no complexo de vira-latas é que ele não é deles, não é dos outros. Não, ele é nosso. Ele pode se manifestar em qualquer um de nós. Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. O fato é que, nos últimos anos, o complexo de vira-latas foi virando uma citação mais frequente nos discursos do Lula. Eu não tenho complexo de vira-lata. Eu sei o que eu fiz nesse país. Eu sei o orgulho e a autoestima desse povo. E, de fato, o conceito de complexo de vira-latas é muito útil para a esquerda na hora de criticar um patriotismo que é entreguista. Aí esse termo acaba sendo muito útil para a esquerda na hora de explorar o que seria uma contradição da direita. De que contradição eu estou falando? Quem mais evoca a defesa da pátria, mais quer passar aos estrangeiros o controle daquilo que é da pátria. Perceba que até a CUT, a Central Única dos Trabalhadores,
foi para esse lado aí numa peça publicitária. Patriota de verdade defende o que é nosso, defende as estatais. Não deixem vender o Brasil. Eu tenho insistido aqui que você e eu também podemos sofrer do complexo de vira-latas. Na sequência, eu vou te mostrar por quê. Talvez você mesmo consiga olhar para a sua vida e reavaliar, perceber que algumas das coisas que você já fez ou disse foram injustas com o Brasil. Eu realmente não sei o que você pode ter dito, o que você pode ter feito, mas eu sei que a cultura te dá muito incentivo para manifestar o complexo de vira-lata. Então, no próximo segmento, a gente vai ver qual é a origem, de onde vem esse complexo e também vai saber como é que ele se faz valer na gente. Vai ser uma conversa muito útil, até para conseguir se curar, se livrar desse complexo. Antes, porém, a mensagem de quem garante a existência desse projeto aqui, que é quase inviável, né? Muito obrigado, Insider. Básico também significa essencial, e essencial é aquilo que vem antes, aquilo que sempre deve ser priorizado. A camiseta básica é chamada de básica por um motivo. Ela deve ser a prioridade absoluta do seu guarda-roupa. Eu, que nem tenho tanta roupa assim, gosto de viver leve, né? Faço valer esse princípio aí na hora de me vestir. Funcionalidade vem primeiro. O estilo vai se construindo depois, porque é o vestuário básico que dá as bases do seu estilo. E se essa base ela tiver praticidade, ela tiver funcionalidade, aí o seu ponto de partida é bem melhor. E é por isso que a Tech T-Shirt é a minha escolha. Tecnologia anti-odor, não amassa fácil, não desbota, não fica toda puída. O tecido supera em muito o algodão. Supera porque tem tecnologia, né? E ainda tem a costura, que é de qualidade, o caimento, que é muito bom. A qualidade da manufatura, cara, é excelente. Na loja da Insider tem um kit promocional, 3 unidades aqui da Tech T-Shirt. Já tá com preço legal. Você chega lá, coloca Meteoro 12, soma mais 12% de desconto. Muito obrigado, Insider, por nos ajudar aqui com esse conteúdo. E agora, de volta pro vídeo. Complexo de vira-latas. Entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Essa definição é a do Nelson Rodrigues. Esse cara escrevia muito bem e escrevia principalmente sobre duas coisas: esporte e safadeza. E quando ele cunhou o termo complexo de vira-lata, ele estava escrevendo sobre esporte. Era um texto sobre a Copa de 50, aquela traumática que o Brasil perdeu em casa. E aí o Nelson Rodrigues entra para a história como o inventor do complexo de vira-lata, o que não faz muito sentido. O correto seria dizer que ele identificou o complexo, um componente da nossa cultura que já estava lá antes dele. E se esse é um componente de uma cultura na qual a gente está imerso, está jogado dentro, aí não tem jeito. Ele vai se manifestar em cada um de nós. É claro que esse pensamento está sustentado numa certa visão do que é cultura, né? Que é uma discussão enorme. O que é cultura? Esse debate aí é inacabável. Mas dá para abrir um consenso aqui. Toda cultura tem lá o seu lado sinistro. Culture is not your friend. Culture is for other people's convenience and the convenience of various institutions, churches, companies, tax collection schemes, what have you. It is not your friend. It insults you. It disempowers you. It uses and abuses you. None of us are well treated by culture. Adotando essa compreensão, a gente percebe que o complexo de vira-latas é uma mazela da nossa cultura. O Nelson Rodrigues identificou esse problema e desde então um monte de gente olha para isso e tenta entender da onde veio o complexo, ou melhor ainda, por que a gente é assim. Você tem, por parte daquilo que foi se constituindo com um sentimento de Brasil, um sentimento aí sim de inferioridade, porque você, as classes que formaram, aquelas classes,
segmentos mais altos da nossa sociedade, que vieram para cá, os portugueses começaram a colonizar aqui, eles tomaram índios e negros muitas vezes como sendo inferiores e isso jogando na mistura. O complexo de vira-lata é bem antigo, ele não é? Ele está na formação do nosso povo. Como é que você mantém um escravo trabalhando? Além do chicote, você precisa convencer ele de que ele tem que trabalhar. Você precisa convencer ele que ele não pode fazer nada melhor do que carregar um fardo nas costas, do que fazer um trabalho embrutecedor, do que fazer um trabalho braçal. Então, para isso, você tem que mostrar que ele é inferior. A maneira de mostrar que ele é inferior é você falar que ele é racialmente inferior. Ok, para mim é bom o suficiente. Então a raiz do complexo de vira-latas vem da escravidão e do passado colonial. Faz sentido. Mas e no presente? O que alimenta esse negócio? Isso aí não é uma coisa assim, como se diz, só de um complexo porque você se acha pior. É isso sim, mas eu acho que tem gente no Brasil, uma parte da elite brasileira ganha com o complexo de vira-lata. E esse é o ponto importante. Ganha como? Ganha como? Fazendo a intermediação do digamos, já para agora que eu queria que eu fosse contundente, do império ou da potência hegemônica. Cara, esse aí é o chanceler Celso Amorim, o ícone da diplomacia brasileira, e o cara tá chamando os Estados Unidos de império. Como é que isso passou batido? Ou não, isso aí tinha que ter sido manchete em qualquer lugar, cara. É assim que se assegura a dominação. Hoje em dia, você não, no mundo de hoje, não é, pode em casos extremos pode ocorrer, mas você não pode imaginar que as tropas norte-americanas virão ao Brasil e vão ocupar ali a Praça dos Três Poderes. Eu acho que isso não vai acontecer. Então as formas de dominação têm que ser mais sofisticadas. Além da parte econômica, tem também as ideias. Claro. E eu acho que e os corretores das ideias, quem são? Opa, já evoluímos um pouco nessa compreensão. Então o complexo de vira-latas é fruto de um passado colonial, um passado de escravidão, e no presente ele é mantido e sustentado a favor de um império hegemônico. Aliás, essas falas aí do Celso Amorim, caramba, hein? Isso aí é nível Ariano Suassuna, de crítica ferrenha, crítica feroz aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, antigamente, quando queriam dominar um país, mandavam 1 ou 2 porta-aviões e ameaçavam com os fuzileiros navais, né? Mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna. Não precisa não, é mais barato e é muito mais eficiente. E o Ariano Suassuna também parece partilhar dessa ideia de que a cultura pode ter as suas armadilhas, o seu lado nefasto. Coisas que a gente reproduz sem nem perceber que está reproduzindo, tipo o complexo de vira-lata. E até nos nomes próprios. Olhe, se algum de vocês tem nome assim, me perdoe, vocês não têm culpa não. Nem o pai de vocês que botou o nome tem. Isso é uma lavagem cerebral que a gente sofre desde menino. Convencem a gente que Manuel é o nome de segunda ordem e o Wellington é de primeira. Não é? Ele sempre foi bem radical com isso, né? E para cada opinião radical, o homem tinha uma história muito da bem contada, cara. Saca só o que aconteceu quando ele... Ou não aconteceu, né? Quando ele foi dar autógrafo. Eu fiz a ressalva aí porque pode ser fic. Afinal, o cara é um dos maiores ficcionistas da história brasileira. Aí, chegou uma moça junto em mim. Eu disse, minha filha, como é seu nome? Ela disse, Ruedia. Eu disse, como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-Y-D-J-A. Depois não, para Ruedia, de lá. Atrás de Ruedia, outra. Eu disse, como é seu nome? Ela disse, Ruemita. Eu disse, como é que se escreve? Ela disse, W-H-E-M-Y-T-T-A. Eu disse, você é irmã de Ruedia? Ela disse, como foi que você adivinhou? Como foi? É claro que tinha que ser. Aí quando você acha que ele já contou a piada, quando você acha que terminou, aí vem a punchline. É puro Ariano Suassuna. Mas o melhor de tudo foi que atrás de Ruemita e Ruedia tinha um rapaz que parece que ouviu minha conversa com as duas e deve ter pensado, esse homem é analfabeto,
Porque quando chegou a vez dele, eu disse, como é seu nome? Ele disse, Hugo, H-U-G-O. Soletrou também. O complexo de vira-latas é um desafio imenso para todos nós. Para o progressista, que costuma querer a evolução, o progresso da cultura, esse troço é uma espécie de ímã de retrocesso. Uma força quase imperceptível que faz a gente se achar menor, que faz a gente achar que a gente não pode e não consegue. Para o conservador, o complexo de vira-latas é a prova, também desafiadora, de que nem tudo que está dentro da cultura merece ser conservado. E é por isso que eu nem sempre dou razão a quem diz que o problema do Brasil é uma divisão, é uma polarização, a gente precisa se unir, se integrar. A gente tá junto, a gente tá unido por uma cultura que tem sim as suas mazelas. E aí a grande questão fica sendo, por que é que a gente tem que se unir, se encontrar, se identificar naquilo que há de pior em mim e em você, tipo o complexo de vira-latas? Não basta ter um laço, não basta ter um princípio de união. É preciso ter um objetivo em comum, porque é com isso que se faz um povo, um sonho que represente tudo aquilo que o Brasil pode ter, que nós podemos ser. Só que para desejar, para almejar, para sonhar direito e grande, a gente tem que ter fé nesse país, na gente também. E o complexo de vira-latas é um obstáculo para tudo isso. Você já deve ter ouvido falar que o Brasil é o país do futuro. Um futuro que estranhamente nunca chega, né? Esse futuro só vai se tornar viável quando o complexo de vira-latas ficar no passado. E a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil.